Os resistores e a resistência elétrica nos proporcionam aquecimento, iluminação, aumento e diminuição de um sinal elétrico, na proteção de vários outros componentes eletrônicos, no controle, na redução e na limitação de corrente em todos os circuitos eletrônicos. Nessa série de vídeos você vai aprender também mais sobre a resistência elétrica e vai saber que ela não é uma característica exclusiva apenas dos resistores, mas de outros materiais e também dos outros componentes eletrônicos. Por isso, sejam todos bem-vindos à nova série de vídeos daqui do canal CE Consertos e Reparos, Resistores e Resistência. Muito bem, pessoal, nesse primeiro vídeo aqui da série, Resistores e Resistência, nós vamos falar sobre o que são os resistores, para que serve, Aí a entrada já deu uma prévia aqui sobre os resistores, e as suas funcionalidades. E acredito que muita gente aí, mesmo não entendendo de elétrica nem de eletrônica, já tem uma ideia aí geral sobre para o que serve os resistores e para que são usados. E é notório, que a maioria das pessoas em suas casas, em residências, tem uma ducha de água quente, chuveiro elétrico, tem uma torradeira, tem uma cafeteira, tem um ferro de passar, entendeu? Numerosos outros equipamentos eletrônicos, e praticamente todos possuem resistores no seu interior, nas suas placas eletrônicas, Então os resistores estão em toda parte e estão em quase todos os circuitos elétricos e eletrônicos. Dessa forma, pode-se dizer que a eletrônica quase não existiria ou não existiria se não existisse os resistores, pessoal. Mas também temos que nos questionar a respeito do seguinte, Resistor e resistência, entendeu? Já falamos aqui em vídeos passados, não é? É a mesma coisa. Quando eu falo assim, a resistência do meu chuveiro queimou, ao que eu estou me referindo? Para a maioria das pessoas é a mesma coisa, porque a maioria das pessoas não sabe o que é um resistor e não sabe o que quer dizer o termo resistor, conhece mesmo o termo resistência, mas não é para quem é técnico, para quem é engenheiro, para quem trabalha com eletrônica e conhece os conceitos, entendeu? Resistor, entendeu? É o componente elétrico, entendeu? E resistência é a grandeza, ou a medida, ou a característica. Porque a verdade não é nem uma medida, é uma característica que não é apenas exclusiva dos componentes chamados resistores, mas também ela se apresenta, vamos dizer assim, de maneira geral na natureza, entendeu? Em materiais na natureza e também outros tipos de materiais produzidos aí na indústria,
porém que não são destinados à área de eletrônica. No caso, as peças aqui são destinadas aí a conduzir eletricidade. Só que se vocês forem analisar a seguinte situação, o nosso corpo humano, entendeu? Ele é um condutor de energia. Por que é um condutor de energia? Porque se você espero que isso nunca aconteça com você. Se você tiver o desprazer de tomar um choque de 110 ou 220, provavelmente você já tomou, né? Porque todo mundo nessa vida já tomou um choquezinho. Não é nada confortável. Você sabe justamente que choque quer dizer o quê? Quando os elétrons se chocam com seu corpo. Na verdade, é quando os elétrons ele entra em choque, entendeu? Com os átomos, não é isso? A matéria, todas as matérias são formadas de átomos. A matéria formada de átomo, entendeu? Então, quando existe esse choque, é porque existe uma resistência, entendeu? E como somos seres vivos, entendeu? Nós sentimos as coisas, nós vamos tomar um choque. Então podemos dizer o seguinte: não só nosso corpo humano, entendeu? Mas é um pedaço de madeira, dependendo da condição em que ele se encontra, se ele está úmido demais, uma folha, se você pegar uma folha verde, entendeu? E contatar dois fios num ponto e no outro dela, quer dizer, sem encostar os fios, né? Você vai ver que haverá uma condução de eletricidade, entendeu? Às vezes devido à própria água que está ali presente. Na maior parte dos casos, esses corpos, né, vão transmitir eletricidade pelo fato de nós, nosso corpo, entendeu? E quase tudo na natureza está formado por 70% ou mais de água. E a própria água, como você viu aí na entrada, ela conduz também energia e você viu que você mede um valor de resistência nela, como mostrou no multímetro. Então, a água pode ser considerada um resistor? Não, pessoal, não necessariamente. Resistores são esses materiais aqui que são exclusivamente dedicados a limitar a corrente num circuito eletrônico. Porém, a água, ela conduz energia, entendeu? Ela vai, mas ela apresenta uma dificuldade para conduzir. E quando apresenta essa dificuldade, ela começa a aquecer, mostrando aí que tem um valor de resistência ali, né? Tem uma coisa que impossibilita o choque dos elétrons ali com os átomos, dificultando a passagem, entendeu? Outros materiais também, um pedaço de carvão, entendeu? Um tecido molhado, um papel molhado, vai acontecer isso. Às vezes eles não possuem, eles têm uma característica, um pedaço de papel, entendeu? Ele tem a característica de isolante. Mas em certas condições, vamos dizer, ele, um papel embebido na água, ele vai conduzir. Na verdade, é a água que está conduzindo. É a água que está conduzindo. Já em outras situações, dependendo da tensão a qual certos materiais, tipo assim como o plástico, eles são submetidos, até o papel também, eles passam a conduzir, mostrando assim a seguinte situação, que não existe nada na natureza e também através de materiais fabricados pelo homem, não existe condutor perfeito e não existe supercondutor, porque não necessariamente um isolante é um isolante perfeito, porque numa certa situação, entendeu? Ele pode começar a conduzir, entendeu? Ele pode passar a ter características de condução, como não existe também condutor perfeito. Por quê? Porque sempre apresenta uma resistência perto de zero ou uma resistência baixíssima, tá bom? Então que fique claro, o resistor
são componentes elétricos, entendeu? Ou eletrônicos, entendeu? Que são usados por apresentar um valor de resistência que varia também, pode ter resistores com baixíssima resistência e resistores com altíssima resistência. Eles são utilizados em circuitos eletrônicos para limitar corrente, entendeu? Para reduzir tensão, para dividir tensão, entendeu? E como observamos vários tipos de resistores, tem os resistores diretos, entendeu? Que são utilizados que, devido a se aproveitar a queda de tensão que vai haver ali neles, quando eles são ligados na rede elétrica, a queda de tensão causada também pela resistência, eles vão sofrer aquecimento, vão dissipar uma potência, e isso aí vai servir para gerar, como é que se diz, um conforto para a gente, um trabalho para a gente, que vai ser aquecimento de água através aqui do resistor de chuveiro, que é chamado de resistência, né? Não é tão errado também a gente chamar assim, né? Para as pessoas que não conhecem B mesmo, não estaria também errado chamar, né? Eu também gosto de chamar às vezes. Então, resistor que vai aquecer a água, resistência da cafeteira que vai esquentar a água do nosso café, resistência do ferro de passar, entendeu? Mas esses tipos são resistores direto, que usa a própria resistência para gerar aquecimento. Aqui são os resistores indiretos ou usados nos circuitos eletrônicos. Então, a função deles é limitar a corrente para proteger outros componentes eletrônicos no circuito. Lembrando o seguinte, que qualquer tipo de resistor, entendeu? Por mais alta que seja a sua resistência, ele sempre vai aquecer. Por quê? Porque não existe circuito eletrônico, entendeu? Que não aqueça. Com o tempo eles vão aquecer, né? Então, preste bem atenção, pessoal, e saiba diferenciar como eu estou falando aqui, né? Resistência elétrica é a característica, é a característica dos materiais na natureza, entendeu? Ou materiais produzidos pelo homem, de apresentar uma dificuldade na condução de corrente elétrica. Não é apenas uma característica dada para resistores, entendeu? Resistência elétrica. Agora, a medida de resistência elétrica é a grandeza utilizada, chamada ohms, entendeu? Para medir essa quantidade, entendeu? De dificuldade que esses materiais apresentam, entendeu? Aí é a medição da resistência, tá bom? Então, resistência é a grandeza, entendeu? Resistência, no caso, é a característica apresentada, que é a dificuldade dos elétrons se moverem em vários tipos de materiais, entendeu? Por isso provocam aquecimento devido ao choque. Isso aí também pode gerar incandescência, no caso dos resistores das lâmpadas incandescentes que são usados para iluminar, tá bom? E a medida é o ohms, entendeu? São os valores que você observa. Deixa eu pegar aqui o multímetro. Que você observa nesses materiais deles apresentarem a medida dessa dificuldade. Tá vendo aí? Então, se você pegar os resistores, você vai ver que tem resistor que possui altíssima resistência, entendeu? E eles não vão, como é que se fala, apresentar isso, mas eles possuem uma resistência, entendeu? Eles possuem uma resistência, tá vendo aí?
Eles vão possuir uma resistência, pessoal. Mas também, pessoal, não são só os resistores que apresentam exclusivamente resistência. Podemos dizer que quase todos os componentes, vamos dizer assim, vão possuir uma resistência. Pode ser um capacitor, entendeu? Pode ser um transistor, pode ser um componente que nem esse aqui, ó, como você viu aí. Eles apresentam a resistência, porque na verdade, entendeu? A gente pode dizer que a resistência é uma coisa básica da eletrônica. Se não houvesse resistência, se a condução da eletricidade fosse uma condução, não tivesse impossibilidade nenhuma dos elétrons para passarem, acredito que a eletrônica não existiria, pessoal. A eletricidade basicamente não ia servir para nada, né? Mas como existe essa característica dos materiais apresentarem dificuldade de condução elétrica, olha lá, tá vendo? Então, não é característica exclusiva só de resistores. Resistores só tem só o nome, mas qualquer componente elétrico de um circuito eletrônico possui uma resistência. O transistor mesmo, na verdade o transistor ele é uma espécie de sistema de resistores à base de silício que, entendeu? A resistência dele pode ser variada ou manipulada, ou seja, num estado ela poderá estar em estado baixíssimo, deixando passar uma corrente elétrica maior, e no estado alto ela vai apresentar, né, uma resistência de sinal alto, ela vai apresentar num estado de sinal baixo, ela vai apresentar uma resistência altíssima, deixando passar um mínimo de corrente. É por isso que o resistor é chamado de resistência em trânsito. É uma resistência que é transitória, não é permanente. Ou seja, o componente se torna um condutor com alta resistência, entendeu? Mas quando é aplicado, vamos dizer, um sinal elétrico, ele baixa a sua resistência, deixando passar mais corrente. Então, pessoal, resumindo, todos os componentes eletrônicos, até pelo fato deles aquecerem, como um processador de computador, diodo, entendeu? Todos esses componentes, eles têm uma resistência, eles apresentam uma resistência até um pedacinho de fio, se você for ver, ele vai conduzir, ele vai ter uma determinada resistência de um ponto ao outro, dependendo do seu comprimento, entendeu? Dependendo de qual tipo de metal, material ele é feito, entendeu? Então aprendam isso, pessoal. E para resumir aqui, pessoal, vou resumir agora para esse vídeo não ficar grande demais e eu não ter que passar aqui a capacidade do cartão de memória. E resumindo, pessoal, nós temos vários tipos de resistores aqui. Vou ver se dá tempo de apresentar todos, pessoal. Nós temos aqui os resistores comuns, né? Que são os resistores fixos que você vê aí em todas as placas, em toda parte aí você vê esses resistores, né? Então esses resistores, pessoal, são feitos de vários tipos de materiais, né? No caso aqui, esses resistores aqui são os resistores de carbono ou resistores de carvão, ou são chamados também de resistores coloridos, porque essas faixinhas aqui, entendeu? De cada cor significa o valor do resistor, entendeu? Significa o valor do resistor. Aqui outro também, ó. E você vai se encontrar esses resistores aí nos circuitos, né? Limitando a corrente, aumentando a resistência,
com outros resistores aí em vários tipos de ligações e também ligados com outros componentes, pessoal. Outro tipo de resistor que pode ser que você não conheça, pessoal, mas que é usado em situação especial, é usado mais como sensor, é o termistor, entendeu? O termistor, ou seja, é resistor que varia sua resistência de acordo com a temperatura, ou seja, dependendo de que configuração é esse, há dois tipos de configuração para esse resistor. Uma é NTC, ele é coeficiente negativo de temperatura, ou seja, quanto mais a temperatura é baixa, pessoal, mais a resistência dele aumenta, né? E tem o PTC, que quanto mais a temperatura é alta, pessoal, mais a resistência ela tende a baixar, né? Tem dois tipos de térmistor e eles são usados aí com ligação com circuitos integrados, entendeu? São usados como sensores de temperatura, entendeu? Em placas aí eletrônicas, são usados também na proteção de circuitos como fontes, entendeu? Para sensoriar uma sobrecarga, entendeu? Então nós temos esse tipo de resistor que é resistor que muda aumenta ou diminui sua resistência de acordo com a temperatura. Outro tipo de resistor, pessoal, que é popular aí, é o LDR. Entendeu? O que é o LDR? LDR é esse resistor aqui que ele se chama Light Dependent Resistor. Então ele varia a sua resistência de acordo com a luminosidade que incide sobre ele. Então vocês observam aqui a seguinte, aqui ó, eu tenho lá um valor de resistência aqui no LDR, ó, baixo, tá vendo lá, marcando 25k quiloohms. Quando eu escureço o LDR, aí ó, sua resistência ela aumenta, tá vendo? Ela vai para casa dos mega ohms. Por quê? Porque fazendo isso eu vario, entendeu? A resistência dele, ou seja, eu abaixo ou aumento a resistência dele, entendeu? Fazendo com que um sinal elétrico que passe por ele seja variado também proporcionalmente à tensão que é mandada para outro componente, no caso um transistor, um circuito integrado, outro resistor. E aí ele é utilizado para montar esses sensores fotoelétricos, sensor de luminosidade, relé fotoelétrico, esses equipamentos aí, né? Então, esse aqui é o LDR, Light Dependent Resistor, entendeu? Varia um resistor que varia a sua resistência devido à luminosidade. Voltando a falar do termistor aqui, pessoal, eu vou botar aqui, eu vou medir a resistência desse resistor aqui. No ambiente que eu estou agora, a temperatura tá 28 graus, né? Quando eu coloco aqui as ponteiras, ó, resistência baixa, ele me dá 24 ohms. Entendeu? Esse resistor ele é um PTC, ou seja, se o aquecimento dele aqui aumentar, entendeu? Vamos ver isso aqui na prática, rapidinho para você ver, porque assim como eu fiz medição lá no LDR, vou fazer aqui no PTC também para vocês verem como é que ele funciona. Então, muito bem, pessoal, vamos observar aqui, ver se a gente vê esse tipo de resistor variando.
Eu não sei aqui se ele vai baixar ou se vai aumentar a temperatura, mas vamos ver aqui, né? Eu coloquei a lâmpada quente aqui em cima dele. E observa lá, pessoal, vocês viram que na temperatura ambiente, se a intervenção da lâmpada, ele estava marcando 24 ohms. Ó, agora eu vou retirar a lâmpada. Olha lá, ó. Ele tá quentão ainda, pessoal. Vamos deixar baixar então um pouquinho. Olha lá, pessoal, temperatura tá baixando, né? Ou seja, ele tá ficando frio. E voltou para 19, ó, 19 ohms, ó. Vai chegar a 20, ó. Vinte ohms, tá vendo? Então tá chegando para os 24 ohms, que é a resistência nominal dele, né, nessa temperatura ambiente, né? Ou seja, sem colocar uma temperatura artificial nele, ó. Vou botar a lâmpada de novo para esquentar, ó lá, ó. Ó, a temperatura reduziu de novo, tá vendo? Então é dessa forma que funcionam os termistores, pessoal. Outro aqui que você pode ser que não conheça, pode ser que já tenha ouvido falar, é o varistor. O varistor é um resistor que sua resistência ela muda se caso a tensão, quando uma tensão que está passando num circuito, ela aumenta, né? Vamos dizer assim, isso aqui é utilizado como circuito de proteção. Você vai ver ele aí em fontes, né? No circuito aí ele sempre vai estar do lado de um fusível, né? Por quê? Porque quando houver eu meço ele aqui, ó, ele apresenta uma resistência porque eu estou numa escala altíssima de mega, então ele vai ter uma resistência infinita, ó. Porém, se passar uma tensão dobrada em cima dele, vamos dizer, está passando 110 volts, daqui a pouco essa tensão dobra para 220, né? Alguém ligou o aparelho erroneamente em 220, o que é que acontece aqui? Isso aqui vai causar uma queda na resistência dele. Causando essa queda, ele vai deixar com que o máximo daquela corrente ali passe, daquela corrente vai passar ali um valor de corrente que vai fazer com que ele queime o fusível, em vez dos demais componentes do circuito serem danificados. Quem vai se danificar é o varistor, que vai queimar o fusível, né? Para não deixar haver sobretensão naquele circuito. Então é assim que os varistores eles funcionam, entendeu? Eles se danificam para salvar os demais componentes, né? Um tipo de resistor que ele é também usado aí, que a gente está sempre mexendo nele. Cadê ele? Deixa eu procurar aqui. Aqui está ele, pessoal. Quem é que não conhece, né? Desde que você nasce, acredito que você conheça um potenciômetro, né? Potenciômetro, pessoal, é o resistor variável. Ele varia sua resistência, né? Entendeu? Manipulando aqui a chave dele, ó, girando para lá e para cá, você pode tanto fazer um sinal elétrico ser aumentado como diminuído em algum aparelho aí, como um amplificador de som, né? Você aumenta e diminui lá o volume do som. Nos dimmers, né? Você pode aumentar e diminuir a velocidade de um equipamento aí que gira, um ventilador, um liquidificador, né? E ele é também usado como sensor, né? Ele também é utilizado como sensor, né? Esses carros aí
que tem acelerador, que não precisa mais de cabo, eles possuem um potenciômetro ali, entendeu? Que você pisa no pedal, aí você pressiona, você aumenta a velocidade do carro, você solta, entendeu? Diminui a velocidade, né? Então ele é usado também como sensor para mandar um sinal, entendeu? Variável para uma central eletrônica. Essa central eletrônica percebe isso e muda ali os comandos do carro, entendeu? Então este é o potenciômetro aí nosso de cada dia, entendeu? E ele é também chamado divisor de tensão, mais um divisor de tensão variável que pode mudar, entendeu? A tensão que pode mudar variando devido a esse recurso aqui, ó, de você poder mudar a resistência. Então você vai ver aí nos circuitos eletrônicos de fontes de tensão variável, como a gente já mostrou aqui, tem um resistor ali que vai variar, fazer variar a tensão daquele circuito quando ele manda quando ele pode mudar essa tensão na entrada de um transistor, entendeu? De um transistor ali, como vocês observaram aí em vídeos aí que eu fiz. Bom, pessoal, pode ser que tenha mais, se tiver outros tipos eu ainda não conheço. Eu só conheço mesmo estes tipos de resistores, entendeu? E foi bom, né? Gente, eu espero que tenha gostado desse primeiro videozinho aqui falando a respeito de resistores e resistência, entendeu? Não sei quando é o próximo ainda, pode ser que seja depois desse, pode ser que não seja. Essa é uma sériezinha, mas ela não vai ser sequencial, tá bom? Eu já vou encerrar porque senão eu vou ficar sem cartão de memória. Então, se você gostou desse vídeo aqui da série Resistores e Resistência, deixe seu like, comente, dê sua nota de 0 a 10. Quando você fizer isso, diga de que estado você está assistindo aqui o canal Sé Consertos e Reparos e diga de qual cidade desse estado você está, tá bom? Para eu saber em que local do Brasil o meu canal aqui está tendo alcance, tá bom? Então um grande abraço para vocês e a gente se encontra aqui no próximo vídeo e também nos outros vídeos da série aqui Resistores e Resistência. Até lá!